Vamos continuar falando de TV brasileira? Bora. O Luciano Huck fez um duro desabafo no Domingão. Aqui, eu ia falar Domingão do Faustão. Se é do Huck, não é do Faustão, infelizmente, né? A gente tem que aguentar. Luciano Huck, que se manifestou no Domingão sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Sobre a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Vocês querem dizer. Neste domingo, durante o encerramento do Domingão, Luciano Huck resolveu se manifestar sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com a morte de 120 pessoas, entre elas 4 policiais. Eu sou paulista. Boa parte... Ah, não, ele é paulista, não é carioca. Eu sou paulista, mano. Boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nessa cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já parei num programa de televisão aqui na TV Globo para falar sobre esse assunto? Indagou o apresentador. O que mais ele diz? 120 mortos numa operação policial no complexo do Alemão e da Penha. Por trás desses números tem 120 mães que enterraram seus filhos. Você acha que isso foi que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão e da Penha, meu? Seguiu o boçal global. Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, dos tráficos e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar expectativa, perspectiva para quem nasce nesse recorte da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Destacou Luciano e fala bastante aqui, Helder. Ele abriu um espaço que é uma coisa rara, tá? Na Rede Globo. Pela primeira vez eu vou falar na mesma frase Luciano Huck e coragem. Mas vai ser a única vez, talvez. A única vez? Provavelmente, porque ele não precisava se meter nessa. Não, desnecessário até assim pelo perfil do programa que ele comanda, mas ele sempre teve aquelas pretensões eleitorais, pretensões políticas, e aí vira e mexe ele dá declarações a respeito de algum assunto que está muito em evidência, como foi a mega operação lá no Rio de Janeiro, que agora a gente já está descobrindo o que tem por trás, né? Sim. E o que já imaginava, a gente já falou no próprio dia em que aconteceu, que poderia ter dedo do Donald Trump, do Flávio Bolsonaro, interferência estrangeira para tentar classificar o Comando Vermelho como uma facção terrorista, para que aí sim, né, os Estados Unidos possam fazer uma incursão militar aqui no Brasil. Mas o ponto, Beze, é que o Luciano Huck desagradou a extrema-direita, que foi respondê-lo nas redes sociais, ameaçá-lo, xingá-lo. E a gente precisa lembrar sempre, porque por mais que ele esteja eventualmente correto quando fala sobre isso, o que a gente não pode esquecer é que foi ele também um dos pilares midiáticos que ajudou a Lava Jato e ajudou a eleição do Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro poderia ressignificar a nossa política. E ressignificou mesmo. Para pior, a nossa política, que já não era lá grandes coisas, ficou um lixo desde o advento do bolsonarismo. Então, é o seguinte, Luciano Huck, embala que o filho é teu também. Sim, e a gente tem, por falar em pauta lixo, lixosa, mas aí a gente vai para o chorume do chorume. Luiz Bate e Faur, né? Falando aqui o que eles acharam do Luciano Huck, essas declarações. Luiz Bate detona Huck após discurso sobre mega operação no Rio. Esse seu tipo de discurso de palhaço, de palhaçada, serve na verdade para tentar intimidar a polícia a entrar no morro. Muito fácil falar da sua casa, né? Não, ele estava falando da Rede Globo, Bate. Projac. Do Projac. Lá no alto do Joá, cercado de segurança, cercado de blindado. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Eu fiz um comentário na publicação. Ele tem, então, ele tem... Ele tem acesso privilegiado às informações. Inside Informations, o Luiz Bate, né? Como é que ele sabe? Como é que ele carimba que foram 120 bandidos, vagabundos? O próprio Otoni de Paula falou que filhos de pastores, de pessoas que
que vão na igreja dele morreram, e não eram pessoas do tráfico, tá? Aí você entra numa situação delicada, Beto. Sabe por quê? O Sóstenes também, quando o pessoal quis homenagear os policiais, a matança lá na Câmara, ele falou, não, vocês estão loucos, segura. Por que que entra num terreno delicado aí? Você entra num terreno delicado. Porque o evangélico tá ligado que dentro da favela tem muita gente que vai na igreja dele e tem também aquela pessoa que pode ter passado pela igreja e depois foi pro tráfico. Ou, às vezes, vai e volta do tráfico para a igreja. Então, eles não vão entrar nessas de culpabilizar e generalizar o favelado, o morador de comunidade, porque eles estão ligados que as igrejas deles não podem tomar partido dessa maneira, né? Não pode ser preconceituosa dessa maneira. O que a extrema-direita não ligada às igrejas evangélicas não sabe. É por isso que o Ottoni e o Sóstenes seguraram e foram na manha nessa. Você não viu eles falando nada assim de absurdo e tal. Mandaram os caras segurar, falaram que eles eram loucos, queriam homenagear lá na Câmara, porque aí é do interesse deles também, entendeu? Vamos lá. Do Luciano Huck, onde ele comenta sobre a operação no Rio de Janeiro. E, misteriosamente, meu comentário sumiu, porque eu não concordei com o que ele disse. Vamos reagir aqui ao vídeo dele, divulgado hoje pela Globo. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Agora eu já entendi porque ele deve ter apagado o meu comentário. Parece ter apagado o meu comentário. Pelo menos eu não tô achando mais. Mas é o seguinte, eu não vou romantizar o crime. Eu não vou romantizar aqui o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção. E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque até agora só tem bandido, entenda, Luciano Huck. É só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora não tem nenhum inocente. O outro deputado que disse que tinham 4 meninos de igreja inocente, balela, mentira. É só bandido que morreu. Então eu vou repetir, é bandido que morreu. Para que tá feio, o povo não aguenta mais gente defendendo o bandido, para. Essa narrativa ficou pro passado, ficou pra história. Chega dessa conversinha, pelo amor de Deus. Vamos seguir ouvindo. Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar... E combate como? Combate também com operação, faz parte do combate ao narcoterrorismo, esse tipo de operação, esse seu tipo de... Esse papo narcoterrorismo, né? Mas Papo a mudança já tá... de nomenclatura tem objetivo, né? O objetivo de jogar o país no colo do Trump. O Bate é mais um desses desqualificados, né? Que a gente trabalhou na Record e sabe muito bem qual que é a fama dele, né? É de puxar o tapete de todo mundo, né? É uma figura detestável, detestada no meio todo, né? Assim. Então você imagina o que esse sujeito não fala, né? Por audiência e porque ele viu as pesquisas, né? Que apontam que mesmo na PEN e no Alemão, 87% das pessoas são a favor das megas operações, né? Que causaram essa tragédia, né? Mas ele, claro, que vai ficar do lado de quem aponta ali o extermínio, né? Do povo preto, favelado. E você sabe que vai ter um monte dessas aí até a eleição, né, Helder? Dessas cara, os caras fazendo populismo, né? E outra coisa, para alguém que é jornalista como ele, cara, o cara determinar que de todos os mortos, todos eram bandidos, fica difícil, porque ele não tem essa apuração nas mãos. A gente não sabe ainda. Ninguém tem essa apuração. E é até impossível, né? Que você vá, faça uma operação como essa, uma operação que com certeza você vai trocar tiro e não vai ter a certeza de que aquele tiro foi endereçado para a pessoa certa, tá? Com aspas, porque são 130 pessoas. É óbvio que vai ter alguém ali que é inocente no meio, vai ter morte de quem estava passando no lugar errado, na hora errada, a gente estava dentro de casa. É normal em operação como essa, ainda mais com esse número absurdo de mortes, ter gente inocente no meio. Ele não sabe, ele tá falando uma bobagem, uma grande bobagem. Vamos ver o que o Sargento falou, porque eu não aguento mais olhar para a cara do Bate, que é um sujeito detestável, né?
o Sargento Faoro aqui também pegou a onda, né? Agora tá todo mundo querendo aparecer nessa aí, porque viu que a pauta da extrema-direita agora correu, saiu da anistia, né? O Bolsonaro deve estar se sentindo sozinho, os filhos do Bolsonaro também, e caiu aí para a violência no Rio de Janeiro, para o que eles chamam de narcoterrorismo, né? Para que os Estados Unidos possam fazer uma intervenção aqui, né, no Brasil. É isso que eles desejam, né, que o país perca a soberania nacional e que tenha uma intervenção estrangeira aqui. E o Luciano Huck? Esse sujeito, Helder, esse cara é deputado, mano. Deputado federal. Não é um comediante, não é um cosplay do... Olha essa andorinha que ele engoliu, cara. É o Leôncio Murtosa. Meu Deus do céu, cara. Que coisa horrorosa. Vamos ver aqui o Murtosa. Terminou o programa dele criticando a mega operação da polícia no Rio de Janeiro. O Faur tem tem um quadro de um bigode, Helder. Que caracteriza esse sujeitinho aí que ficou famoso ao experimentar cocaína na TV. No Alemão e na Penha. Diz que são 120 mães enterrando seus filhos. Oh, perdão. Tá, enterrando filhos que mataram, traficaram, meteram bala em inocentes, torturaram, estupraram. Tá? Esses são os filhos que essas mães enterraram. A preocupação só com a família dos policiais. Esses sim, guerreiros, honrados, dignos. Não esses lixos criminosos. Diz que tem que dar oportunidade. Ô, Luciano, dá oportunidade para esses vagabundos com fuzis, com pistolas, entrarem na tua casa. Dá oportunidade para eles, seu babaca. Ainda desvirtua o que o Luciano Huck falou. É uma bosta, né? Ter que fazer aqui o papel de advogado do Luciano Huck. Eu tava pensando nisso, Helder. Luciano Huck. Que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos? Mas vamos lá, né? Quando o Luciano Huck fala de oportunidade, e eu sei que ele é dissimulado, tá? Sim. Ele é um cara que defendeu o novo ensino médio, ele é dissimulado. Mas quando ele fala isso, ele fala o quê? Para que o jovem da favela possa estudar, possa trabalhar, ter oportunidades e não cair para a vida do crime. É fácil de entender, é fácil. O Estado não dá essa oportunidade para jovem muito pobre, de favela, de quebrada. Aí você vai me dizer, mas o cara pode escolher o certo ou o errado, ele escolheu o errado. Meus amigos, vamos lá. Tá? Isso aqui não é passação de pano para bandido, porque... Obviamente, o que a gente está falando aqui é outra história. É a questão de a gente ter mais oportunidades para esse povo que é da periferia, da quebrada, da favela, que muitas vezes vê no crime organizado a única maneira de eles fazerem uma grana, e aí entra, e quando entra já era, mano. Aí o cara fica ali batizado pela facção, e vai de cabeça, e vai matar ou morrer, e geralmente vai morrer, e vai morrer cedo. Se não vai pra cadeia, morre cedo, mano. Não tem outro destino, ninguém vai ficar... de cada 1 milhão, um vai virar chefe do tráfico, vai ficar riquíssimo e tal, o resto vai tudo pra vala, cara. Vai tudo morrer, o destino é esse aí mesmo. Então o que o cara falou ali, o Luciano Huck falou, é claro, velho, é muito claro, é muito claro. Mas agora, como pegou tração, esse discurso aí de matar mesmo, tem que meter bala, não sei o quê, tá bonito, né? Tá dando resultado, nas pesquisas o pessoal aplaude mesmo. Os caras vão entrar de cabeça, que pra eles não é difícil, né? Eles já se posicionam assim há muito tempo. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares.
quase R$4 mil em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.